Eu sou psicóloga, trabalho em consultório e também trabalho no Instituto Cão Terapeuta. No Cão Terapeuta, a gente trabalha com a atividade assistida por animais. A gente leva qualidade de vida para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, são momentos em que essas pessoas que estão nas instituições, que podem ser hospitais, casas de repouso, podem usufruir e se beneficiar do contato, da interação com o cão. A gente tem algumas atividades que são chaves. Por exemplo, pedir comandos para o cachorro, jogar a bolinha, levar para passear, escovação, carinho. Essas são as que a gente considera como principais. Nesse momento, a pessoa está desenvolvendo e usufruindo de vários benefícios que essa relação pode trazer, né? Então, por exemplo, se eu sou um idoso, eu estou jogando uma bolinha para o cachorro, eu estou trabalhando a minha mobilidade. Se eu estou levando um cachorro para passear, seja num corredor de hospital, seja numa casa de repouso, além de trabalhar aspectos físicos, eu estou trabalhando aspectos emocionais e sociais, né? Então, a criança que tem a oportunidade de levar um cachorro para passear nesse corredor, está saindo do estado de doença, né? Então ela está podendo ser criança, está brincando, está fazendo uma atividade prazerosa. Isso trabalha, né, os aspectos psíquicos, emocionais daquela criança. Então, muitas vezes a gente vê em pacientes idosos, por exemplo, com Alzheimer ou alguma demência, que mesmo passando um tempo da interação anterior, eles decoram, eles sabem os nomes dos cães, eles sabem se aquele cão veio ou não na sessão passada. Então, trabalha muito a questão da afetividade, né? A memória afetiva. Com crianças no hospital, a gente não tem como mensurar o resultado pela atividade assistida, porque muitas vezes a rotatividade do hospital mesmo não permite. Isso a gente sabe através do relato das mães, por exemplo, dos coordenadores do hospital, a importância que aquele cão teve naquele momento da interação, como a criança se sentiu. E já existem estudos, por exemplo, que crianças que fazem a interação com o cão, participam da interação com o cão, colaboram mais com a enfermagem, com a equipe de enfermagem. Desde que eu trabalho no Cão Terapeuta, eu sempre via que alguma coisa mudava com aquela criança, mas eu não conseguia nomear, né? Então eu fui fazer o meu mestrado para entender o que acontecia naquele momento da interação. E aí eu pude entender, através da minha pesquisa, que o que acontece é que naquele momento em que a criança pode escolher ou não interagir com o cachorro, a primeira coisa, a possibilidade dela escolher já devolve autonomia, já reintegra ela enquanto sujeito, né? Então, mesmo se ela falar não para o cachorro, é uma possibilidade de escolha, coisa que ela não tem no hospital, né? Ela não pode falar não para o remédio, ela não pode falar não para um médico, para um exame, né? Para a enfermeira, mas para o cachorro ela pode. Então, eu já vejo isso como terapêutico. Se essa criança fala sim, e ela pode escolher quais são as brincadeiras que ela quer desenvolver, de novo, né? Ela está resgatando o que é natural dela, que é o brincar, né? Ela está podendo se perceber como pessoa, como indivíduo, e não como doença. Os cães do Cão Terapeuta, que são cães de voluntários, a gente tem um treinamento mais tranquilo, digamos assim, né? Eles têm que saber pelo menos 5 comandos básicos: senta, deita, fica, dá pata e vem. Eles têm que saber esses 5 comandos. Por quê? Né? Se eu quero pedir para um cão tirar uma foto com o paciente, ele tem que saber o senta e o fica.
Se o paciente quer pedir comandos, o cachorro tem que saber fazer. Mas são comandos diferentes dos comandos de um cão de assistência, por exemplo, que precisa saber abrir porta, fechar a porta, pegar objetos. São treinamentos diferentes. Digamos que é um treinamento mais livre, mas que eles têm que saber alguma coisa, eles têm que ter uma educação básica. Muitas vezes a gente percebe que o tutor não sabe conduzir seu cão na guia, né? Então você vê, o cão leva o condutor. Não dá para você entrar com um cão descontrolado no hospital. A gente tem um processo de seleção que é bastante rigoroso no cão terapeuta, dura de 4 a 6 meses. Então, é um processo que envolve muito os humanos, porque é muito importante que a gente tenha pessoas que estejam comprometidas com o trabalho, já que é um trabalho voluntário, até porque as pessoas imaginam uma coisa e no trabalho, às vezes, é outra, né? Então, a expectativa é diferente da realidade. Então, nosso processo é bem rigoroso, bem longo. A gente tem palestras, a gente pede que as pessoas participem de 3 visitas para poder vivenciar se é isso mesmo, isso sem o cão dela, né? Para a pessoa poder sentir se é isso que ela quer. Depois a gente faz uma entrevista com essa pessoa e avalia se vai continuar ou não. Com os cães, a gente tem 2 avaliações, uma em grupo, logo no início do processo, que é quase que uma triagem, e a outra, no final do processo de seleção dos humanos, a gente faz uma avaliação individual do cão, que a gente percebe, nessa avaliação a gente consegue perceber, por exemplo, se o cão tem aptidão ou não, que a aptidão é super importante. Então, se é um cão que em ambientes estranhos se comporta bem e fica confortável, se ele gosta ou não de interagir com pessoas estranhas, se ele se assusta ou não com barulhos diferentes, com cheiros diferentes, com toque das pessoas estranhas. É um cão que precisa ser seguro, não pode ter nenhum tipo de reatividade ou agressividade. Não pode ter posse, então se a criança quiser tirar a bolinha da boca do cão, ela pode, né? Então tem que ser um cão muito resiliente. O cão tem que estar feliz. No cão terapeuta, a premissa número 1 é que o cão tem que estar bem. A gente sempre pensa primeiro no bem-estar do cão. Muitos cães são reprovados no processo seletivo porque não têm aptidão, se estressaram, né? E isso acaba, né? Se eu insisto trabalhar com um cão desse, ele vai desenvolver alguma doença, normalmente doenças de pele, doenças de estômago, e isso pode diminuir a expectativa de vida dele. E a gente não quer. Muitos tutores às vezes ficam chateados com a gente. Vocês reprovaram o meu cão, mas foi para o bem deles. Então a gente pensa que bem-estar é bem-estar único, a gente trabalha com o conceito de bem-estar único e isso envolve humanos, animais, o ambiente, todo mundo. A avaliação comportamental é feita por técnicos em comportamento e avalia uma série de sinais que os cães nos dão mediante estímulos e situações que ele está vivendo, né? Então, por exemplo, o cão entra numa sala com pessoas estranhas e a gente vai perceber tecnicamente como ele se comporta. O corpo dele nos dá sinais. Ele está estressado, está tenso, quer sair, está feliz, fala, gente nova, quero conhecer, o que essas pessoas vão me dar, o que elas têm para me oferecer, né? Quais são esses cheiros? Então a gente tem esse olhar mais técnico mesmo para perceber se o cão está confortável naquela situação. E essa avaliação engloba uma série de itens, sons, né? Como é que ele, se cai alguma coisa no chão, barulhenta, como é que ele reage? Se eu seguro um pouco mais forte e a pata
traseira ou a dianteira dele, como é que ele reage, né? Se ele tem alguma sensibilidade no corpo. Então a gente faz um conjunto de avaliações para saber se esse cão tem condições de trabalhar ou não. E essa avaliação no cão-terapeuta é contínua. Então, mesmo o cão tendo passado numa avaliação inicial, na situação real, ele também está sendo avaliado. Porque no cão-terapeuta, em todas as visitas, a gente tem um técnico em comportamento que tem os olhos voltados só para o cão, para saber se o cão está ou não confortável naquela situação. Então, ele vai prestar atenção se o cão está confortável, se ele precisa sair para beber uma água, se tem muita gente em cima dele. Então, ele faz esse manejo, esse controle do cão na visita. Outro diferencial é que nós temos capacitação para os voluntários. Então, os voluntários são treinados, a gente traz conteúdos do universo canino para que eles sejam cada vez mais instruídos e engajados no trabalho.